Escuta-me prontamente, pois peço o que queres dar. Não peço como um homem terreno, bens terrenos, mas já redimido do primeiro cativeiro, desejo o reino dos céus. Essa foi uma oração escrita por Agostinho quando tecia comentários sobre o Salmo de número 102, verso 2. O Salmo tem basicamente o mesmo teor e ele se inspirou nesse Salmo para escrever essa oração. Salmo 102, versos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é mais uma reunião de oração, uma programação da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Inicia-se o ano, estamos em janeiro e é comum nessa época do ano fazermos as famosas resoluções de ano novo. Neste ano eu vou colocar em prática aquele plano, aquele sonho. Esse ano eu vou iniciar tal atividade. É até melhor não citar exemplos aqui para evitarmos aí qualquer tipo de especulação acerca de resoluções e sonhos ou o que se deve ou não fazer. Nesse ano ainda em especial, que infelizmente a pandemia permanece, não sabemos até quando ela será mantida nesse novo ano, os sonhos eles podem sofrer algum tipo de mutação ou até mesmo ficar lá congeladinho, guardado para ser colocado em prática no momento oportuno. Independente de qualquer coisa, quando se inicia um ano, é comum que sonhos antigos ou algumas resoluções sejam tomadas. Quais são esses sonhos? Quais são esses planos que estão aí vagando pela sua mente? Quais são as resoluções que você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nessa reunião de oração, tem alimentado no seu coração? Vamos aproveitar agora esse momento de oração e apresentar a Deus essas nossas resoluções de novo ano? Vamos aproveitar esse momento de oração e apresentar a Deus aqueles que têm sido os nossos sonhos, os nossos planos? Convido você aí, onde você está, para que faça uma oração particular, silenciosa, apresentando a Deus as suas resoluções. Vamos orar? Agora que você orou aí em particular, apresentando a Deus os seus sonhos, os seus planos para o ano de 2021,
Nesse momento em que você já elencou as suas resoluções para este novo ano, eu convido você a associar às suas resoluções para este novo ano algumas outras resoluções, porém resoluções ligadas a uma vida de oração. Eu apresentarei para vocês 10 propostas de resoluções ligadas à vida de oração. Na reunião de oração de hoje eu apresentarei somente 5. E na próxima reunião de oração eu também estarei com vocês, eu apresentarei as outras 5 resoluções para uma vida ligada à oração. Lembrem-se que as nossas resoluções, somadas à oração, elas inevitavelmente caminharão na direção de glorificar a Deus. Com resoluções ligadas à vida de oração, as suas outras resoluções poderão sofrer mutações, poderão até ser objeto de desistência. Mas tenha certeza que foi por meio da oração que as suas resoluções passarão a ser moldadas pela vontade de Deus, que é conhecida por meio da oração. Resolução número 1. Aquietar-se no grande eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, verso 10. Resolução número 2. Orar continuamente. Orai sem cessar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Resolução número 3. Interceder por outros irmãos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, verso 18. Resolução número 4. Interceder por governantes e líderes. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, entre os versículos 1 e 4. Resolução número 5. Pedir sabedoria sem duvidar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, entre os versos 5 e 8. Irmãos e irmãs, serão 10 resoluções de uma vida ligada à oração. Hoje eu apresentei 5 das 10. As outras 5 apresentarei, como já dito, no próximo domingo. Neste momento, vamos orar por nossa agenda fixa de oração, iniciando pelos aniversariantes, os aniversariantes desta semana que passou. Vamos nos lembrar
da irmã Marcele Maiolino e Souza de Lima. Vamos nos lembrar da irmã Yolanda Gomes de Freitas Barreto. E vamos lembrar também do nosso irmãozinho pequeno Gabriel Grotti Natal. Esses foram os aniversariantes desta semana que passou. E não podemos nos esquecer daqueles nossos irmãos e irmãs desconhecidos até então, que fizeram também aniversário nessa última semana. Sintam-se, meus irmãos, minhas irmãs, também alcançados por nossas orações. Que Deus muito os abençoe. Vamos orar pela nossa escola bíblica dominical, que iniciará daqui a alguns instantes. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos tantos enlutados, os que sofrem a perda de seus queridos. Vamos orar pela igreja perseguida e vamos orar pelos missionários em geral. Deus de amor, Deus de misericórdia, em Tua presença nos colocamos, ó Pai, lhe pedindo, ó Deus, que antes de colocarmos em prática as nossas resoluções de ano novo, que possamos, ó Deus, adotar essas resoluções orientadas pela Tua palavra, ligadas a uma vida de oração. Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos sempre pelos nossos governantes, por aqueles que nos lideram. Nos ajuda, ó Deus, a orar sempre pedindo sabedoria e que o Senhor, por misericórdia, nos dê sabedoria para lidarmos com as tantas situações da vida com as quais temos que lidar. Deus de amor, Deus de misericórdia, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos ajudando também a lembrar dos nossos irmãos e irmãs e a interceder por eles, ó Pai, a orar por esses nossos irmãos. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a Tua vontade, inclusive no que diz respeito à oração, ó Deus. Senhor, nós nos lembramos agora dos nossos irmãos aniversariantes, os nomes que aqui foram citados, aqueles que desconhecemos. Te agradecemos pela vida desses nossos irmãos e irmãs. Dê a eles saúde, ajude-os em todas as suas necessidades, ó Deus. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos as pessoas que enfrentam algum tipo de enfermidade, as pessoas que sofrem com algum tipo de dor, com doenças. Cuide, ó Deus, desses nossos irmãos e irmãs. Também te pedimos, ó Pai, o Teu bálsamo consolador para aqueles que perderam pessoas queridas. Esteja, Deus, ajudando esses nossos irmãos a superarem o luto, ó Pai. Esteja, ó Deus, com esses nossos irmãos. Oramos, ó Pai, pela igreja perseguida. Esteja ajudando aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, que professam Jesus Cristo em um contexto de sofrimento, perseguição, de luta, muitas das vezes precisando ser cristãos secretos, não podendo professar a sua fé com nenhum tipo de liberdade. Deus, ajude esses nossos irmãos e irmãs. Abençoe, ó Deus, os missionários espalhados pela terra. Esteja, ó Deus, suprindo as necessidades dos Teus servos em todas as áreas, ó Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia, nas Tuas mãos também colocamos agora a nossa escola bíblica dominical, que se iniciará em alguns instantes. Esteja, ó Deus, com todos os alunos, com todos os participantes. Esteja abençoando, ó Pai, a ministração da aula para que os Teus filhos e filhas possam aprender mais de Ti. Essa, ó Pai, é a nossa oração, essa é a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta reunião de oração. Apresentamos hoje 5 resoluções ligadas a uma vida de oração e no próximo domingo estaremos juntos falando das outras 5 resoluções ligadas a uma vida de oração. Não deixem de participar conosco. Deus abençoe a todos e até lá!